Bem, esse vídeo foi produzido para os alunos do primeiro ano do curso Ensino Médio. É uma aula sobre a literatura do classicismo, em função da leitura do livro Sonetos de Camões. Como eu já havia falado em aula sobre o classicismo em si, o classicismo é um período literário que retoma, de certa maneira, as principais características da literatura greco-romana. E essas características consistem em valorizar o pensamento racionalista, o pensamento da cultura, da arte, da arquitetura, da filosofia e da música greco-romana, ou seja, a literatura, a arte, a cultura produzida no período clássico na Grécia e em Roma. Eu já havia apontado alguns elementos interessantes a respeito do classicismo e nós devemos nos perguntar primeiro o que seria a palavra classicismo. Bem, evidentemente que quando pensamos em classicismo, pensamos na palavra classe, ou seja, num primeiro momento, é uma literatura produzida dentro de uma época em que se valorizou a literatura feita por filósofos, escritores, pensadores, que serviu de modelo durante um bom período de tempo, desde o século XVI até final do século XIX, levando em consideração que essa literatura considerada clássica, ou pensamento considerado clássico, perdurou durante 4 ou 5 séculos, se considerarmos também que a própria literatura parnasiana, feita no Brasil, teve vida até meados da segunda década de 20, no início da Semana da Arte Moderna, em 1922. Mas a literatura considerada clássica, dentro de um período histórico construído naquilo que é chamado de Renascimento, tem a sua origem no ano 1527, quando o português Sá de Miranda regressa da Itália e leva para Portugal um novo estilo em se fazer poesia, em se fazer literatura. Esse novo estilo é considerado de Dolce Estilo Novo, ou Doce Estilo Novo. Bem, observando, portanto, que o classicismo é o nome que se dá a um período literário e renascimento é um nome que se dá a um período histórico, renascimento porque é a retomada da cultura greco-romana. Partindo do princípio que este período é considerado um período de imitação dos modelos da literatura, da arte clássica greco-romana, evidentemente que não apenas a arte, como também o pensamento, principalmente no que se diz respeito à mitologia grega e romana, valorizando, portanto, uma estética pagã, valorizando, portanto, modelos da literatura grega e romana e os seus principais autores, como Platão, Homero e Virgílio. Entre estes, destaco, evidentemente, Platão, pelo seu pensamento da imitação, principalmente da questão da imitação, da verossimilhança, de um mundo que se constrói a imagem da mimesis, a arte, portanto, se constitui como imitação da realidade. Homero tem como modelo a sua epopeia, seus dois principais livros, Ilíada e Odisseia. Muito se discute sobre a própria origem desses dois livros, se de fato Homero existiu ou não. E Virgílio, como poeta latino, que serve de inspiração a partir do seu livro A Eneida. Evidentemente que dentro desse pensamento valoriza-se o homem como ponto de partida, ponto-chave, considerando, portanto, que a valorização do pensamento é um pensamento antropocêntrico, daí então temos o ressurgimento de um humanismo que valoriza o homem não enquanto espécie, mas enquanto unidade, e
esses humanistas, esses autores, poetas, dramaturgos, pensadores humanistas vão criar novas formas de poesia com inspiração clássica, como o soneto, como a ode, a elegia, a écloga, levando em consideração que soneto tem a ver com a forma, portanto, então o soneto é um poema, tá, que obedece o modelo do soneto italiano, soneto de 4 estrofes, sendo as duas primeiras de 4 versos cada e as duas últimas estrofes de 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes de 3 versos, demarcados principalmente pela métrica decassílaba, são versos de 10 sílabas, e os seus temas distribuídos dentro do soneto. A ode, que constitui, portanto, um elogio a uma personalidade, a uma pessoa ou a uma entidade. A elegia, que tem como tema um canto fúnebre, triste. A écloga, que consiste em um poema pastoril, que se passa no campo. E a epopeia, que é a versão histórica, de certa forma, narrativa feita em terceira pessoa, em que consiste em representar atos de conflitos épicos entre nações, entre povos, construído a partir da figura central de um herói, principalmente em diálogo com a presença da mitologia grega ou romana, e temos como exemplo de narrativas epopeicas as histórias de Homero, Ilíada e Odisseia, histórias como a Eneida de Virgílio ou até mesmo o livro Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Os temas principais do período clássico, evidentemente, têm a ver com a racionalidade, com o uso da razão. Entre eles, destacam-se a reflexão moral, a filosofia, a política e a poesia lírico-amorosa. A linguagem do classicismo é uma linguagem mais apurada, mais culta, mais objetiva, valorizando, portanto, o pensamento racionalista e a busca de um equilíbrio. Evidentemente que o uso dessas palavras formam um vocabulário que retoma a cultura e a língua dos pensadores antigos e da literatura clássica. Em Portugal, destaca-se a presença de um escritor que foi o marco dentro da literatura na Europa, principalmente enquanto aquele que vai influenciar um português moderno. Não se tem a certeza sobre a data de nascimento de Luís Vaz de Camões, está entre a data de 1524 e 1525. É interessante notar que o seu nascimento compreende exatamente o início do Renascimento na Itália. Alguns dizem que ele havia frequentado a Universidade de Coimbra, que fora militar, que havia combatido na África e entre esses combates ele havia perdido o seu olho direito. Bem, depois que ele regressa no ano 1570, após a morte de Dom João III, ele se notabiliza, ele se torna importante ao entregar ao infante Dom Sebastião o livro Os Lusíadas, que consiste basicamente num livro épico, uma epopeia à moda tanto de Homero quanto à moda de Virgílio, em que nesse livro ele retrata as grandes navegações portuguesas e principalmente a questão dos feitos dos reis portugueses e a chegada de Portugal tanto à África, à Índia, principalmente à América. Morre miseravelmente na data de 10 de junho de 1580. Bem,
Chegamos, portanto, ao momento crucial desta aula, considerando que a poesia lírica de Camões ela não é tipicamente clássica desde o seu início. Considerando que Camões tenha sofrido influência, evidentemente, da literatura e da poesia medieval, ele vai nos mostrar, na sua poesia lírica, uma transição que compreende, tanto em tema quanto em estrutura, passando da poesia medieval à poesia clássica propriamente dita. Considerando que Camões tenha sofrido também influência da poesia medieval, das poesias trovadorescas, e que se estrutura, portanto, nas redondilhas, que consiste em poesias em que, do ponto de vista formal, se estrutura em versos de 5 e de 7. Considerando, portanto, que as redondilhas menores são versos de 5 e as redondilhas maiores, versos de 7. Os temas se dividem entre mar, fonte, natureza, a mulher amada, que nos lembra bastante a questão das cantigas, tanto de amor quanto as cantigas de amigo. Demarcadamente, sendo cantigas de amigo, uma poesia em terceira pessoa. Um exemplo de cantiga, cantiga alheia. Na fonte está a Leonor, levando a talha e chorando, as amigas perguntando, viste lá o meu amor? Então nós temos o mote, que é a primeira parte da estrofe, e depois a volta, ou o retorno do tema. Então o mote consiste em tratar o assunto, ele apresenta o assunto, e a estrofe final, distribuída, portanto, em 7 versos. Posto o pensamento nele, porque a tudo o amor obriga, cantava, mas a cantiga eram suspiros por ele. O seu desejo enganando, as amigas perguntando, viste lá o meu amor. Dentro da poesia clássica, constituída nos sonetos, nós encontramos as ideias platônicas do amor inatingível, do amor idealizado, e principalmente a imagem de um mundo dividido em duas realidades. Um mundo sensível, em que aqui nós temos o mundo real, concreto, o mundo das sensações, e o mundo inteligível. Sendo que o mundo sensível, que é o mundo das realidades concretas, esse mundo apenas reflete uma imitação desse mundo sensível.